dizer a mesma coisa. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reino de Ciro. Senhor, nós te agradecemos pela alegria que enche este lugar, Senhor. Aqui nós sentimos a tua presença tão forte que eu creio que pessoas vão sair daqui curadas esta noite. Que eu creio que a tua visitação vai ser tão forte, Senhor, que moldará os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos paradigmas serão convertidos a uma vida piedosa na tua presença.
Te peço, meu Deus, também que os nossos familiares, mesmo aqueles que não vieram, mas eu te peço que sejam visitados, aqueles que estão participando do culto online, sejam visitados por Ti, e não seja um mero assistir uma televisão, mas participar de um culto de louvor, de adoração e de ministração da palavra de Deus. Se conosco, Senhor, unge os meus lábios, mas também os nossos ouvidos, para que ouvindo a gente possa dar crédito à voz do Espírito Santo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E você pode sentar um pouquinho. Glória a Deus. Quando começo a pregar sobre Daniel lá na igreja, eu tenho que falar sempre algo que eu quero compartilhar com você também aqui. Há dois grandes desafios de um pastor. O primeiro grande desafio é de nos mantermos na presença de Deus. Não pense você que a gente tem um título de pastor e que a gente, pronto, está resolvido todos os problemas. Não é isso. A gente precisamos nos esforçar também para andar diante de Deus. Precisamos nos esforçar, às vezes, para vir à igreja, né, para buscar a face de Deus. A gente tem um compromisso com você, temos um compromisso com a igreja, mas o nosso compromisso maior é com Deus. E, às vezes, a gente também não está muito satisfeito, às vezes não estamos muito felizes. Às vezes a gente fica zangado com alguma coisa, algum problema, e nos abatemos. E também sofremos tentações como você sofre. Não pense você que o pastor está livre das tentações. Nós sofremos tentações, mas nós precisamos resistir a tudo isso, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso grande desafio é nos mantermos na presença de Deus, é ter a mente cristã, é pensarmos como crentes, irmãos. Um dia o Senhor nos tirou das trevas, Ele nos salvou, o Evangelho chegou na nossa mente e chegou ao nosso coração. E aí Ele fez uma grande mudança, que a gente precisa continuar nesse caminho, continuar andando na presença de Deus. E o nosso segundo grande desafio é ensinar as pessoas a pensarem como crentes. O nosso segundo grande desafio é fazer pessoas a serem fiéis, a encorajar pessoas a participar da obra de Deus, a encorajar pessoas a vir à igreja, sim. Um grande desafio é de alimentar o ânimo, a esperança, a fé, porque muitas coisas acontecem para nos tirar a fé. Surgem na vida da gente ladrões de coragem, devoradores de coragem e de ânimo. Às vezes são perdas familiares, às vezes problemas na família da gente, divórcios, roubos, às vezes coisas surgem que deixamos de ser generosos até com a obra de Deus, um mau testemunho de alguém, um problema, essas coisas surgem o tempo todo na vida do crente. Mas a gente precisa entender que o Senhor está acima disso tudo. Eu falei de manhã lá na igreja que no ministério de Jesus, na cruzada que ele empreendeu durante 3 anos, tinha um que era ladrão, irmãos. E o que se botava na bolsa era roubado, e Jesus não mandou jogar ele fora, ele permaneceu ali, irmãos. Ele permaneceu na cruzada até o fim, e foi o traidor. Mas o fim dele você sabe muito bem, não é? Ele não houve arrependimento, ele se enforcou, ele tirou a sua própria vida, mas Pedro, né, que também falhou, teve arrependimento e alcançou o coração de Deus. Mas esses escândalos que surgem, às vezes nos desanimam, nos deixam abatidos, os problemas que acontecem no nosso país. Você sabe que há pessoas que, por causa da eleição, o Bolsonaro não ganhou. Teve gente que abandonou a fé. Tem gente que orou e houve tantas profecias aconteceram, e você sabe muito bem disso. Não, o Bolsonaro vai ganhar, e isso e aquilo, e não ganhou, irmãos, mas o nosso Deus ganhou a vitória. A gente tem que entender isso. A vontade do Senhor prosperou. E, às vezes, essas coisas nos desanimam. E ainda surgem alguns impostores na vida da gente ou na igreja. Surgem impostores que são apanhados e conseguem escapar ilesos. E a gente pergunta: meu Deus, onde está a justiça? Por que essas coisas acontecem? Porque vemos coisas ruins acontecendo a pessoas boas e coisas boas acontecendo a pessoas ruins. Gente que ama a Deus sofrendo e muitos sendo mortos por causa da sua fé, e nesse exato momento tem gente por aí afora morrendo, sendo mortos por causa do Evangelho, sendo perseguidos, sendo assassinados por causa da sua fé.
e alguns esfriam na fé. E alguns jovens cristãos se tornam céticos porque acham que é tudo igual. E acham que não existe uma diferença entre o sagrado e o profano, entre os que pregam a palavra e consideram que é tudo igual e se tornam iguais aos maus testemunhos que observam. E engraçado e triste que esses parecem ser mais fortes, né? O mau testemunho de alguém, parece que a gente olha mais para o mau testemunho de alguém do que alguém que está se mantendo íntegro, firme, lutando ali pela fé. E alguns esfriam na sua fé. E alguns perderam a coragem de influenciar o mundo e se tornam influenciáveis e ficam influenciados pela cultura à sua volta. O livro de Daniel foi escrito para trazer confiança num tempo de angústia. Foi escrito para trazer esperança e fé em um dos momentos mais críticos que o povo de Deus tinha passado. Daniel, ele reconhece que toda aquela situação, o povo levado cativo, Jerusalém destruída, né? A cidade praticamente toda ela destruída, o templo destruído, ele reconhece que tudo aquilo aconteceu por causa da rebeldia do povo. E ele ainda diz, ele faz uma oração dizendo: Senhor, eu sei que é por nossa causa, nós pecamos, nós falhamos. Daniel não diz assim: Senhor, eles pecaram, o mundo pecou, mas ele diz: nós pecamos, e por isso a gente está sofrendo isso. Mas ele também diz assim: Senhor, atende a minha oração, não por causa da minha justiça, não porque eu sou bonzinho, mas atende por causa da tua misericórdia. Veja como Daniel era um homem que tinha bastante entendimento do que estava acontecendo, das coisas ali na sua época. Havia esse problema, essa situação difícil que todos estavam sofrendo, mas Daniel vai deixar claro, e por isso eu falei para você que o livro de Daniel, o personagem principal do livro não é Daniel. O título é Daniel, o título da mensagem de hoje, pedi que colocasse Daniel, mas não é o personagem principal, é Deus. É o Deus de Daniel, irmãos, que fez tudo aquilo acontecer. É Daniel engrandecendo o Deus que tem tudo sob controle. Sabe, pastor Felipe, lá no capítulo 11 de Daniel, ele vai dizer assim: olha, no tempo determinado. E depois ele vai terminar o mesmo trecho dizendo: no tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele tem tudo escrito e determinado, e na hora certa Deus interfere, Deus age, nada foge ao controle de Deus. O Marquinhos falava aqui sobre a soberania de Deus, nada podemos fazer, irmãos, Deus é soberano. Agora nós lutamos contra a vontade de Deus. Sabe, com o rio, você pode nadar contra a maré, você vai sofrer mais tempo, você vai cansar. Mas se você lutar junto com a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e nadar junto, você vai sofrer muito. Alguns lutam contra Deus, recalcitrar contra os aguilhões, né? É dar murro literalmente em ponta de faca. Alguns estão lutando contra Deus, Deus está falando ao coração, pessoas chegam para a gente e falam das coisas de Deus e apontam as coisas de Deus, mas elas lutam, mas no tempo determinado. Eu quero que você leia depois, leia Daniel, o livro todo. E você vai ver lá no capítulo 11, ele diz: no tempo determinado, vai falar as coisas que aconteceram, e depois ele fecha ali no tempo determinado. No tempo determinado, Deus age, no tempo determinado as coisas acontecem em todas as épocas, em todos os reinos e lugares, aconteça o que for, o que estiver acontecendo, uma hora Deus vai interferir, ou Deus já está agindo. Você pode achar que Deus está longe, que o Senhor não está vendo, mas Deus está com seus olhos voltados para nós. O salmista lá no Salmo 11 diz assim: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que fazer? Fugir para o monte? Não vou fugir, mas eu vou buscar a face de Deus. Os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. Deus continua no seu santo templo, irmãos. Deus continua no seu santo lugar. E nós precisamos buscar a sua presença, conhecer a Deus. Deus sempre se mostrou pronto em atender. Ele disse assim: clama a mim e eu te responderei. Ele diz: olha, aquele que bate, a porta vai abrir, aquele que busca vai encontrar. Quando Daniel ora, a Bíblia diz que na mesma hora que ele começou a orar, no mesmo dia, Deus enviou um anjo. Deus envia, irmãos, quando a gente começa a orar, Deus já envia uma situação, uma solução. Às vezes, Ele não te dá aquilo que você pede.
Você não, se Deus te der tudo aquilo que você precisa, você vai morrer. Ou melhor, se Deus te der tudo o que você pede, você não vai aguentar, você vai morrer, você vai fazer bobagem. Deus sabe muito bem. Nós pedimos, mas devemos sempre falar, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Que se Deus der tudo o que a gente pede, nós estamos perdidos. E como um bom pai, Ele coloca limites, Deus diz não para a gente algumas vezes, mas Ele age. Daniel descreve nesse livro um tempo em que esteve na Babilônia, Jerusalém destruído, o templo de Salomão derrubado, os utensílios saqueados e levados para a Babilônia, o povo de Deus cativo, e lá Nabucodonosor feliz da vida, porque estava dominando o mundo ali na sua época, feliz da vida, e ele quer ampliar o seu reino, ele quer ampliar a inteligência e o culto, ele quer modificar o pensamento também daqueles que vieram lá de Jerusalém, lá de Judá. E traz esses jovens, com ele outros foram juntos, né, para o reino lá da Babilônia, e Nabucodonosor diz, olha, deem comida para esses homens, deem alimento, ensina para ele a língua da gente, ensina para eles o nosso costume, ensina. Esses jovens, eles têm a mesma característica que em Levítico vai dizer, daqueles que servem no santuário. Eram jovens sem defeitos, de boa aparência, sábios, competentes. Certamente, Daniel e seus amigos conheciam o Pentateuco. Certamente, Daniel e seus amigos conheciam o Deus de Israel, o Deus que cuidava de Israel. E por conta da desobediência e da rebeldia daquele povo santo, Deus permitiu que fossem levados para a Babilônia, mas Daniel ainda assim conhecia Deus. Daniel sabia que o que estava acontecendo era pela desobediência de um povo que Deus cuidava com todo cuidado e carinho, mas o povo obstinado, eles escolheram fazer sua própria vontade, eles foram idólatras, e Deus permitiu que Nabucodonosor os levasse. Mas Daniel, conhecedor do Deus da sua época, conhecedor do seu Deus, ele se manteve íntegro. Isso deve-se falar ao nosso coração também. Gente, a conversão da gente não é algo que a gente faz força, né? Vou falar de novo do Marquinho, né? A gente faz uma força, agora eu vou ser crente. É algo, uma palavra que chegou na mente da gente, que alcançou o nosso coração, que se torna irresistível, irrecusável. É aquela palavra que você diz, puxa vida, por que eu não pensei isso antes? É quando você vai numa igreja e ouve o pastor pregando tudo aquilo que você concorda, tudo aquilo que você sabe que é verdade a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas sagradas. É o momento que Deus dá para a gente de abrir a nossa mente. Você começa, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz até agora? Por que eu não entrei para a igreja quando me convidaram? Por que quando a minha esposa me chamou, o meu marido me chamou, eu fui na igreja, eu vi que é verdade, mas por que isso? Sabe que existe algo chamado momento Kairos. É o momento que Deus age, é o momento que Deus fala o coração da gente e você diz, não tem jeito. Eu vou me render a Jesus. Não tem jeito, só isso que está acontecendo é algo divino, é algo sobrenatural. E quando isso acontece na vida da gente, falei para você que a gente pode lutar contra Deus. Nós podemos nadar contra o rio da vontade de Deus, é muito difícil. Nós vamos sofrer muito, nós vamos fazer a família da gente sofrer. Quando você luta contra Deus, quando você se torna rebelde à palavra de Deus, você sofre, sua família sofre. Quando um governante anda longe da vontade de Deus, o povo desse governo sofre tremendamente. São roubados, a iniquidade começa a dominar, a maldade, a violência começa a reinar quando um governante luta contra a vontade de Deus. Nós fomos tirados do mundo, irmãos. Amém? Ele nos tirou das trevas. Isaías capítulo 53 diz assim, olha, como ovelhas, nós andávamos desgarrados, nós andávamos seguindo a nossa própria vontade, mas o Senhor Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Nós andávamos no curso desse mundo, seguindo a nossa vontade, dos nossos pensamentos, mas um dia o Senhor agiu na vida da gente e agora a gente precisa andar segundo a vontade de Deus. Mas esse mundo milita contra nós.
Esse mundo trabalha para desconstruir a palavra de Deus. Você sabe muito bem que existem até, entre aspas, pastores, dizendo que precisam atualizar a Bíblia, que alguns trechos precisam ser modificados para a aceitação melhor das pessoas, que a Bíblia não é bem assim, até em alguns seminários liberais, e a gente tem um cuidado muito grande com isso, seminários que dizem que a Bíblia precisa ser modificada, que não é bem assim, você não deve entender daquele jeito, você precisa entender de outro jeito, e essas coisas acontecem o tempo todo, irmãos. Quando esses amigos de Daniel foram levados lá para a Babilônia, eles precisavam aprender a cultura, eles precisavam aprender a língua lá dos babilônios, eles precisavam usar a moeda, e a língua de um povo marca a sua liberdade de expressão. A língua de um povo também marca a soberania daquele povo ali. O território, a moeda do povo é sinal de soberania e de liberdade de uma nação. E aqui o povo estava roubado, e também a sua cultura. A cultura de um povo marca a soberania, marca o que aquela gente ali acredita e como eles vivem. Cultura transmitida do nosso país, lá, especialmente aqui na cultura de Daniel, sobre as coisas de Deus, ele guardava aquilo no coração, e aí chegam para ele e dizem: olha, vocês vão ter que aprender a língua desse povo, vocês vão precisar aprender o aramaico, vocês vão precisar comer a comida desse povo, vocês vão precisar falar e ser aculturado. É isso que o mundo quer da gente, que nós voltemos para o Egito. Que o mundo não está feliz de ver você na casa de Deus, de ver você separado para servir a Deus. Ele quer roubar você, quer tirar você da presença de Deus, e surgem todas essas situações. A comida da Babilônia. Carioca, como nós somos, nós gostamos muito de um feijãozinho com arroz, batata frita, Nós gostamos, eu e Lúcia gostamos muito de um prato que tem aqui o carioquinha, como é que é o nome daquele prato que a gente gosta? Que é feijão, carninha, picadinho, Picadinho carioca, que é a comida que o brasileiro gosta, Feijão com arroz, batata frita e o picadinho de carne ali. Que bom isso! Mas existem outras culturas, o Nordeste, você vai comer lá o jabá com jerimum, Você vai comer bode, acarajé na Bahia, Sabe que nós fizemos um retiro lá em Cabo Frio, e lá tem o acarajé pentecostal. Sério. E o acarajé, você olha assim, ele é feito no petróleo, irmão. O óleo é tão escuro que é feito no petróleo. Você olha, meu Deus, E aí a pessoa frita aquele acarajé. E teve um irmão que nunca tinha comido acarajé. E ele falou que comeu 3. Gente, o homem passou mal a noite toda. Tiveram que pegar ele, levar para o hospital de madrugada, porque ele passou mal, não aguentou. Então, você, quando vai visitar uma cultura assim, vai devagar, irmãos. Vai devagar, Comer essa comida forte, às vezes o carioca não está preparado para isso, mas Daniel teve que ir lá para aquele país. Eu vou contar um outro caso também, eu até mencionei aqui, Nós temos lá na igreja um rapaz chamado o Tito, E o Tito é um gaiato, ele é uma peça. Ele disse que foi trabalhar na casa de uma pessoa, lá na Zona Sul. E lá chegou, o dono da casa tinha um cachorrinho, mas aqueles cachorrinhos todos cheios de frufru, E o cachorrinho estava lá, andando do lado do Tito, o Tito querendo fazer as coisas, trabalhando e botando. Mas chegou a hora do almoço. E ele pegou a comida dele forte, uma batata, um ensopado, tinha um negócio lá. E o cachorro... Ele pegou lá um pouco do seu ensopado, eu acho que era a morte na panela. Ele pegou um pouquinho da comida e botou para o cachorro comer, irmãos. Gente, o cachorro teve uma crise. O cachorro quase morreu, irmãos. E o dono veio, mas você viu alguma coisa? Porque o meu cachorrinho está passando mal, acho que teve um infarto. Está lá com uma crise epilética. E o Tito, o gaiato, que estava, não sei. Mas, cuidado, Daniel foi levado lá para a Babilônia, viria comer a comida, as finas iguarias do rei, mas ele não quis se contaminar. Disse, não, nós não vamos comer isso.
como filho de Deus que ele era, conhecedor da cultura do seu povo, conhecedor das leis do seu Deus, ele diz: nós não vamos comer isso, nós vamos comer legumes, e pode fazer um teste com a gente, você vai ver que nós vamos estar fortes e viçosos. E foi feito assim, né? Aquela cultura não conseguiu influenciar Daniel e os seus amigos. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Nossa igreja tem uma preocupação muito grande com o ensino da palavra de Deus. Nossa igreja, com os jovens, com os adolescentes, a gente procura ensinar desde a escolinha dominical, irmãos. Quando a criança vem para a nossa igreja, ela não vai brincar na escolinha, ela vai ser ensinada a palavra de Deus desde o berçário. Ela vai ser ensinada nos adolescentes, na juventude. Sabe que uma criança da nossa igreja foi morar em Boston, lá nos Estados Unidos. E chegando lá, frequentando a igreja, né, dali, participando das aulas, o professor chegou para a mãe desse menino e disse: olha, dê parabéns lá à sua igreja, aos pastores lá da sua igreja, porque o filho de vocês é conhecedor das Escrituras Sagradas melhor do que muitos adultos. Conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo de Deus é destruído. Quando a gente abandona o conhecimento de Deus, nós somos destruídos, porque existe uma conspiração, entre aspas, né, para nos desanimar, para nos tirar da fé. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e nossa igreja zela muito por isso. Sabe que no passado, até mesmo a Nova Vida não era muito ligada com isso. Não tinha escola dominical, e tanto freguesia como o Anil, e também na Praça Seca, né, a gente valoriza muito isso, o ensino da palavra de Deus, como até em outras igrejas de Nova Vida não tem muito essa preocupação. Um dia eu cheguei para um pastor e falei: como é que é a escola dominical? Ele disse: nós não temos espaço para fazer escola dominical na nossa igreja. Nós não temos, a gente tem que criar essas situações, né? Esses estudos, se empenhar, vir pastor Felipe aqui orientando, né, o curso que vai acontecer lá na catedral. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão nós seremos com facilidade confundidos com as ideologias aqui deste mundo. Daniel estava lá, junto com seus amigos, estavam trabalhando, estavam estudando, mas tinham conhecimento do Deus que eles serviam, do Deus que eles serviam no templo sagrado. Homens separados para servir a Deus, homens já na sua juventude, possivelmente Daniel tinha entre 16 e 18 anos de idade, longe da sua casa, longe da sua pátria, num lugar estranho, mas eles não se contaminaram com as finas iguarias do rei e escolheram servir a Deus. Eles estavam na Babilônia. O Rio de Janeiro não é muito diferente da Babilônia que eles viviam ali. Babilônia hoje é símbolo de uma cidade pecaminosa. A Babilônia, para nós, é símbolo de alguém que abandonou as coisas de Deus, que servem aos seus ídolos. E Daniel estava lá na Babilônia, cheio de ídolos. Nós vivemos, guardando as devidas proporções, numa Babilônia, irmãos. Nós vivemos numa cidade que, volto a falar, tenta desconstruir as coisas de Deus. E Jesus, na sua oração sacerdotal, feita lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, não peço que tire eles da Babilônia que eles estão vivendo, mas que os guarde do mal. Não peço que os tire dali, mas que os guarde, que eles possam ser um, que eles possam servir a Ti, que eles possam ser um como nós somos um, que eles possam ser um também. Não tira eles de lá não, mas capacita-os, fortalece-os cada vez mais. Fortalece, e fortalecidos na lei do Senhor, na palavra de Deus, você vai ter uma noção clara do mundo que a gente vive. Falei para você que Daniel e os seus amigos eram conhecedores da sua época. Me lembro que quando Davi também escolheu os seus valentes para a guerra, os seus líderes, ele escolheu pessoas, homens capacitados, homens que tinham noção muito clara das coisas da sua época, da situação que estavam vivendo. O livro de Daniel vai dizer, falando dos últimos dias, ele vai dizer: olha, nos últimos tempos as pessoas vão viver despreocupadamente.
eles não vão fazer diferença, não vão entender diferença nenhuma. O livro de Daniel é um livro messiânico, e lá no capítulo 12 fala sobre o tempo do fim, e nós vivemos algo parecido assim, irmãos. Os dias não vão nada bem. Certa ocasião, Jesus falando também sobre os últimos tempos, ele vai dizer, olha, quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, se cuidem. Quando vocês ouvirem falar dessas coisas, né, e se alguém disser, olha, ali está o Cristo, não vá, porque como um relâmpago que sai do Oriente, né, e vai para o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, mas nós precisamos estar no caminho, permanecer, conhecer e termos profundidade, porque vão surgir situações, e pasmem, até dentro da própria igreja. Há igrejas que mudaram a sua mensagem. Há igrejas que mudaram a sua pregação para uma pregação mais inclusiva, obrigada. Mudaram a sua mensagem para recepcionar pessoas. E é o que a gente vive. Eu creio que quando Daniel também fala o abominável da desolação, que está no lugar santo, seja neste lugar sagrado, o alimento que é dado, a pregação que é dada, não seja a palavra de Deus. E nós temos visto muito dessas coisas acontecerem. E quantos estão desviados da casa do Senhor por um ensino errado, por aprender coisas de Deus que Deus não disse. Há pessoas que abandonaram a sua fé porque disseram, não, mas eu aprendi na minha igreja dessa maneira e não acontece do jeito que é. E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Paulo vai dizer, vamos lá em Gálatas capítulo 1. Marque aqui Daniel capítulo 1. Mas vamos em Gálatas capítulo 1 também. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, meu Deus, achei. Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 10, diz que não há outro evangelho. Você achou? Diga amém. Diz assim, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Olha para mim, Paulo está dizendo, olha, se alguém pregar outro evangelho que vá além desse, se alguém pregar uma filosofia que contraria as Escrituras Sagradas, não vá nessa onda. Salvo engano, Martim Lutero, o pastor Felipe vai me corrigir, ele disse ele disse uma frase que ficou marcada, né? Eu vou rejeitar todo ensino que fira... Foi Lutero? Foi, né? Todo ensino que fira as Escrituras Sagradas, eu vou rejeitar, mesmo que este ensinamento faça chover milagre dos céus todos os dias. Porque, não pasmem vocês, existem milagres acontecendo em lugar onde o Evangelho não é pregado. Há pessoas sendo curadas, sendo aparentemente transformadas, recebendo uma paz aparente em lugares onde Deus não está presente. Eu lembro de uma parente que fez uma simpatia lá, uma promessa, e ela tinha uma enfermidade nas pernas e foi curada daquela situação ali, fez uma promessa lá para uma imagem e tal, e ela não abandona a sua imagem de jeito nenhum, porque recebeu uma graça. Existem milagres acontecendo em lugares mais absurdos que você possa imaginar. Sabe aquela pessoa que diz, não pegue um cristal, bota dentro de casa e você vai ter uma harmonia, você vai ficar mais zen, vai ficar zen, cuidado com isso. Devemos rejeitar todo ensinamento que fira as Escrituras Sagradas, é o que Paulo está dizendo aqui. Não se deixe enganar. Tudo que há no mundo, os filmes da grande tela ou da pequena,
músicas dos nossos ídolos, joguinhos de toda espécie tendem a ganhar o seu tempo, a sua capacidade de pensar, tendem, né, a mudar a sua identidade até, se possível, e mudar a identidade dos nossos jovens. O mundo quer mudar a identidade de homens e mulheres e transformá-los em seres híbridos, que você olha e você não sabe se aquela pessoa é homem ou se é mulher, né? Tentam confundir, como os costumes babilônicos tentavam confundir aqueles que estavam ali também. Daniel deveria se manter íntegro da palavra de Deus. Daniel deveria se manter íntegro na cultura que tinha recebido dos seus pais, no templo onde ele cultuava a Deus. A Bíblia diz que lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deus ordena a Moisés que orientassem aos pais a ensinar os seus filhos, a inculcar os seus filhos as coisas de Deus. Ensina isso para a sua criança, em tempo ou fora de tempo. Ensina para a sua criança que não existe outro Deus. Ensina para o teu filho que não há outro Deus, que Deus tirou vocês da escravidão do Egito, que Deus tirou você da escravidão. Ensina isso, inculca, bota lá nos umbrais da porta de vocês, escrevam isso, para que teu filho possa ver e entender isso. Sabe que há um versículo muito bonito, eu não vou me lembrar dele agora, que diz, olha, não remova os marcos antigos, não remova os marcos que colocaram os seus pais, os pais da igreja, ensinamentos que norteiam a igreja há 2000 anos, e que as pessoas agora tendem a dizer, não, eu recebi uma nova revelação. Cuidado com alguém que diz isso para você. Eu recebi uma nova revelação do Evangelho, algo novo, algo que Deus está me dando para os últimos dias. Não existe nada novo. O Evangelho é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Evangelho, irmãos, que alguns tentam deturpar. Paulo já falava isso aqui. Mas o mundo tenta contra nós. Ensina para a criança. Daniel e os seus amigos estavam, digamos assim, numa faculdade. Eles foram lá aprender, receber novos ensinos, e como alguns dos nossos adolescentes e jovens, quando entram para a faculdade, chegando lá, eles são massificados com pensamentos marxistas, com pensamentos que ferem as Escrituras Sagradas e tantos outros ensinamentos que Deus não está naquilo ali. Mas esses homens se mantiveram íntegros, esses homens se mantiveram tementes a Deus, eles se mantiveram no ensino que receberam dos seus pais, se mantiveram nos ensinos que receberam do templo do qual eles congregavam. O nome desses jovens foi mudado, mas não foi mudada a sua essência, não foi mudada a sua essência de homens que confiaram em Deus. O livro de Daniel é um livro messiânico. Daniel fala da chegada do Messias, ele fala dos reinos pós-Daniel que viriam, daquela imagem que o rei teve, né, lá de cabeça de ouro e tal, e que viria uma pedra lançada por mãos não de homens, mas uma pedra lançada do monte que bateria contra aquela estátua e derrubaria ela por completo. E todos aqueles reinos que vieram depois de Daniel se tornaram em nada, mas aquela pedra que foi lançada, aquela pedra seria a pedra principal. A Bíblia diz, né, Daniel fala que aquela pedra se tornou uma montanha, falando do reino eterno do Messias. Daniel sabia muito bem disso. Daniel conhecia o seu Deus, as promessas do seu Deus, e ele não se contaminou com o mundo da sua época, ele não se contaminou com as finas iguarias do rei, porque poderiam até lhe dar prazer. Sabe que somos conhecidos também pelas nossas paixões. O pastor Rodrigo falava hoje de manhã na hora da oferta, e ele dizia, um homem de Deus, ele é conhecido também pela maneira como ele gasta o seu dinheiro, como ele vive a sua vida. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Como você prioriza as coisas de Deus? Como você tem priorizado a sua vida espiritual? O nome desses jovens foi mudado, eles até tiveram que viver numa outra cultura, mas eles não foram aculturados, eles se mantiveram íntegros, eles se mantiveram na sua simplicidade, na sua humildade, se tornaram grandes homens de Deus. A Bíblia diz que Daniel veio o rei,
caíram reis e Daniel permaneceu servindo ao seu Deus. Como está a sua vida espiritual? Será que somos levados por ventos de doutrinas? Será que, como tantos outros, né, sentem coceiras nos ouvidos, correndo atrás de novidades, quando bem pertinho da gente o Senhor está nos dando um manancial, né? Um alimento saudável, nutritivo, que fortalece a nossa fé e que nos norteia e vai nos nortear para a vida eterna. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vivemos dias difíceis, de grande tribulação, de angústia, dia de crise, até na igreja. Igrejas estão fazendo coisas absurdas. Igrejas estão fazendo coisas absurdas em nome de Deus, em nome da sua fé. Igrejas estão fazendo coisas absurdas em nome de uma nova profecia, de uma nova revelação. Igrejas estão modificando a palavra de Deus por uma visão, por uma boa intenção. E pessoas são seduzidas por ímpias paixões, são seduzidas por um ensino errado. Pior do que alguém ir para o inferno, sabendo que vai para o inferno, é alguém que pensa está agradando a Deus, mas está ferindo grandemente a santidade de Deus. Pior do que ir para o inferno, sabendo que você vai. Uma vez eu conversei com um homem, e ele disse: pastor, eu sei que a igreja é o lugar certo, mas eu não vou largar o meu adultériozinho. Eu sei que a igreja é o lugar certo, e eu sei que eu vou para o inferno, mas fazer o quê, né? Ele sabia para onde ia. Mas pior é aquele que está pensando estar servindo a Deus na Babilônia, num lugar terrível, e está sendo seduzido por ímpias paixões, por filosofias. Alguns foram seduzidos por coisas que aparentemente são tão bonitas, mas foram seduzidos por um mundanismo, por um esoterismo. Feche seus olhos. O pastor Felipe venha orar por nós, se quiser falar mais alguma coisa.